Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas. E não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. E hoje eu vou falar sobre duas modalidades de passaporte brasileiro emitidos ao cidadão comum, mas em situações excepcionais, que são o passaporte de emergência e o passaporte de urgência. A gente sabe que o passaporte convencional, a princípio, pode ser requerido por qualquer cidadão brasileiro que apresente toda a documentação requerida no site da Polícia Federal e pague aquela taxa que atualmente é de R$ 257,25. Então, após pagar a taxa, o cidadão deve agendar um dia e horário em um dos postos da Polícia Federal e, após apresentar toda essa documentação nessa data, tirar uma foto, a Polícia Federal atualmente tira a foto ali na hora e aguardar 6 dias úteis, o cidadão tem em mãos o seu passaporte brasileiro convencional, que tem validade de 10 anos. Os passaportes que eu vou falar hoje são aqueles requeridos em situações de urgência ou de emergência. E não, uma coisa não é sinônima da outra para a Polícia Federal. Às vezes as pessoas usam os nomes como sinônimo, mas não são. São duas modalidades de passaportes brasileiros. A documentação a ser apresentada na solicitação do passaporte de urgência ou de emergência é a mesma que é apresentada para o passaporte convencional, ou seja, RG, certidão de nascimento ou casamento, quando houve alteração de nome, então a certidão ali com a averbação da alteração de nome, o CPF, o comprovante de quitação eleitoral, então que você votou ou justificou a sua ausência nas últimas eleições. Para os homens, comprovante que está em dia com o serviço militar e toda aquela documentação que consta no site da Polícia Federal. Inclusive eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Quem já tirou o passaporte sabe, inclusive quem já tem um passaporte e venceu ou está para vencer e vai renovar esse passaporte, o procedimento é o mesmo, com a diferença que você deve levar esse passaporte vencido ou a vencer, porque assim a Polícia Federal põe um carimbo de cancelado nesse passaporte velho e dentro de 6 dias úteis emite um novo. Bom, já para o passaporte de urgência e emergência, além dessa documentação, deve-se apresentar um comprovante da urgência ou da emergência. Então, eu vou começar falando do passaporte de urgência. Para o passaporte de urgência ser emitido, você tem que comprovar à Polícia Federal que aconteceu alguma situação ali que você precisa do passaporte antes dos 6 dias úteis, antes desse procedimento todo, porque a gente sabe que 6 dias úteis é a partir da data do agendamento num posto da Polícia Federal, mas tem todo o agendamento prévio, etc. Se você está numa situação que você não pode aguardar todo esse trâmite, você solicita o passaporte de urgência, comprovando, obviamente, à Polícia Federal por que você está solicitando esta modalidade de passaporte. Então, vou dar um exemplo. Quando você já tem uma viagem marcada, passagens, hotel, etc., e às vésperas ali da viagem, você foi assaltado, seu passaporte foi roubado e você precisa de um documento para viajar. Então, nessa situação, geralmente a Polícia Federal emite um passaporte de urgência, salvo os casos que realmente você está ali com horas, né, para viajar. Pode ser que a Polícia Federal entenda que seja o caso de emitir um passaporte de emergência, mas via de regra, o passaporte correto a ser emitido nessa situação é um de urgência. O passaporte de urgência pode ser emitido para viagens de turismo, então não necessariamente uma urgência de doença, alguma coisa assim. Então, nessa situação que eu falei, você foi assaltado, levaram o seu documento de viagem, você precisa de um novo para viajar, mesmo sendo uma viagem a turismo, certo? Então, a Polícia Federal, nesse caso,
o correto seria emitir um passaporte de urgência. Então, ele é emitido de 3 a 5 dias úteis, então, só que se você manda um e-mail diretamente para a Polícia Federal explicando e comprovando toda essa situação, eles, digamos que te passam na frente, então você não passa por todo esse trâmite de agendamento, etc., e acaba tendo o documento muito mais rápido. Então, ele é válido em todos os países o aceitam, porque a diferença desse passaporte para o passaporte convencional é apenas o prazo de sua confecção. Ele é confeccionado e entregue ao interessado muito mais rápido, mas ele é um passaporte normal, digamos assim. E então ele é válido em todos os países e tem a validade igual à do passaporte convencional, ou seja, para os requerentes maiores de 18 anos, o passaporte vale por 10 anos, para os requerentes menores de 18 anos, aí varia a validade do passaporte de 1 a 5 anos. E já o passaporte de emergência, além de você ter que comprovar uma situação de emergência à Polícia Federal, que eu vou falar mais para frente, além de toda a documentação do passaporte convencional, você comprova uma situação de emergência, ele tem algumas peculiaridades, porque ele não é aceito em todos os países. Então, por exemplo, Alemanha, Indonésia e Japão não aceitam o passaporte de emergência. Por quê? Porque ele tem menos itens ali de segurança do que o passaporte convencional. Então, esses governos têm dificuldade ali de verificar se é um passaporte verdadeiro. Outros governos não aceitam ali a justificativa de emergência, só aceitam o passaporte convencional ou até o de urgência, porque o de urgência, como eu falei, é igual ao convencional, salvo o prazo de sua emissão, que é diferenciado. Então, o passaporte emergencial, ele só tem prazo também de 1 ano, então é um prazo muito menor. Na verdade, ele é emitido para você usar naquela viagem específica, que você está demonstrando a emergência para aquela viagem específica. E algumas informações importantes sobre o passaporte de emergência. Ele é emitido de forma muito mais rápida do que o de urgência, então ele é emitido em 24 horas, sem todos os itens de segurança, como eu falei. Então, ali o nosso passaporte convencional e o de urgência, que tem o mesmo layout, ele tem o chip, tem as marcas d'água, etc. O passaporte de emergência ele é emitido de forma muito mais simples, com menos páginas, inclusive, e na cor azul claro. Então, o convencional e o de urgência, que tem o mesmo layout, são ambos de cor azul escura ali, e o de emergência é de cor azul clara. Ele tem validade de 1 ano, mas na verdade o intuito dele é que você faça apenas a viagem ali de emergência, pode ser ida e volta. Se você estiver aqui no Brasil, então você vai, resolve a sua situação de emergência e volta com ele. Como eu falei, é emitido em 24 horas, mas ele não pode ser emitido para viagens a turismo. Por isso que eu falei, naquela situação que você foi assaltado e está com a viagem a turismo marcada já, o ideal é que a Polícia Federal emita o passaporte de urgência. Pela regra, seria o passaporte de urgência, mas dependendo ali da situação, o agente da Polícia Federal pode verificar que realmente não dá tempo nem de emitir o de urgência e emitir o de emergência, mas a regra ali colocada é como eu expliquei anteriormente. Os motivos que podem fundamentar a emissão de um passaporte de emergência são catástrofes naturais, interesse da administração pública, trabalho, ou ainda motivo de doença do próprio requerente, do cônjuge ou parente até 2º grau, ou ainda uma situação que, se o passaporte de emergência não for emitido, vai causar um prejuízo muito grande ao requerente, que é o que eu falei
anteriormente, se numa situação ali que a pessoa teve o seu passaporte roubado e tem o seu voo marcado para daí 2 dias ou um dia, a Polícia Federal ou o consulado que competente da região onde a pessoa esteja pode entender que seja o caso da emissão de um passaporte de emergência ao invés de um de urgência para não causar danos irreversíveis ao requerente. Outras causas aí de emissão de passaporte de emergência podem ser conflitos armados, ajuda humanitária ou proteção do patrimônio do interessado, não a patrimônio em relação aos custos de viagem, mas se ele demonstra para a Polícia Federal que se ele não viajar naquela data, o seu patrimônio pode se exaurir ou ter ali um grande prejuízo patrimonial por alguma questão familiar, etc., a Polícia Federal pode emitir o passaporte de emergência nessa situação. E, como eu falei, nesses dois casos, na emissão do passaporte de urgência e de emergência, o interessado deve entrar em contato diretamente com a Polícia Federal, por e-mail ou pessoalmente, ou com o consulado, se ela não estiver no Brasil, demonstrar essa situação de forma documental e, assim, fazer o trâmite mais rápido da emissão do passaporte, porque, obviamente, se ela entra ali no site da Polícia Federal, ou mesmo no site ali do consulado e faz o trâmite normal de emissão de passaporte, ela pode perder a sua viagem e não ser eficaz essa solicitação. Então, vale a pena entrar em contato diretamente ou com a Polícia Federal ou com o consulado nessas situações. E, por último, eu compartilho com vocês um caso profissional que eu tive em 2017, na verdade, 2 casos no mesmo momento, que um foi da emissão do passaporte emergencial e o outro do passaporte de urgência. Foi naquela época que eu já comentei num vídeo aqui rapidamente com vocês, que houve falta de papel moeda para emissão dos passaportes. Então a Polícia Federal, enfim, estava reivindicando ali melhores salários, enfim, e de certa forma faltou papel moeda e a população brasileira ficou sem emissão de passaporte por um período. E aí, o que aconteceu? Eu estava com aqueles clientes ucranianos que fizeram o turismo de maternidade, então tiveram um filho aqui, o filho nasceu e foi registrado como brasileiro, os pais ingressaram ali na Polícia Federal com o pedido de visto de residência, etc. E só que eles desejavam retornar para o país de origem. E eles já tinham uma filha que tinha problemas de saúde. Então, a gente demonstrou ali para a Polícia Federal que a irmã do recém-nascido estava com problemas de saúde, ela tinha consultas médicas, inclusive, marcadas no país de origem, ela tinha um problema sério de saúde. A gente demonstrou isso para a Polícia Federal e aí conseguimos a emissão do passaporte de emergência para o filho brasileiro, que o filho brasileiro, como eu falei para vocês no vídeo anterior, ele tinha a documentação brasileira, certidão de nascimento, CPF, RG, mas não tinha um passaporte de viagem, porque ele tinha nascido aqui no Brasil. Então, a gente precisava emitir um passaporte para ele poder voltar ao país de origem. E aí, justificando que a sua irmã tinha esse problema de saúde, tinha inclusive consultas marcadas lá no país deles, a gente conseguiu a emissão do passaporte de emergência e 1 ano, 2 anos depois, a família voltou ao Brasil e fez o passaporte convencional da criança que nasceu aqui no Brasil, um passaporte brasileiro que tem validade inferior do que a de um maior de idade, como eu falei. E no mesmo período, me apareceu um cliente que estava com viagem marcada, com tudo pago para a Itália, e houve esse problema da falta de papel moeda para emissão dos passaportes. A viagem dele era a turismo
E aí a gente tentou pedir para solicitar ali à Polícia Federal a emissão de um passaporte de urgência ou que fosse de emergência, mas não obtivemos sucesso diretamente com a Polícia Federal. E aí tivemos que ingressar na Justiça com um pedido, inclusive, de liminar para emissão desse passaporte. Aí eu pedi o de urgência ou de emergência. Os advogados sabem que a gente tenta de um jeito e de outro, então eu coloquei ali que a pessoa ia inclusive fazer algumas consultas médicas, ele tinha conhecidos médicos lá na Itália, enfim, a gente tentou justificar para que, se o juiz entendesse que teria que emitir o passaporte de urgência, ótimo, se não, emitisse o de emergência. E aí, inclusive, após ingressar com a ação na Justiça Federal, fomos, eu e o cliente, despachar, né, conversar com o juiz pessoalmente, e vendo que o juiz tinha o nome italiano, nome e sobrenome italiano, eu acabei sendo muito honesta com o juiz e falei: Vossa Excelência, na verdade, o meu cliente, ele já tem tudo pago, mas o motivo é puramente turismo. Ele falou: mas assim, né, afinal, o que o seu cliente vai fazer lá na Itália? E eu falei: olha, Excelência, para ser sincera, ele vai comer uma bela massa e tomar vinho. Aí era um senhorzinho, o juiz, ele pensou e falou assim: isso é um motivo justo, eu vou dar a liminar. O cliente, quando eu falei a verdade, ele olhou pra minha cara que eu pensei: ou eu saio daqui com essa liminar, ou eu saio daqui no caixão, porque o cliente queria me matar quando eu fui honesta. Mas deu certo, o juiz deu a liminar, corremos à Polícia Federal para a emissão do passaporte, ainda demorou alguns dias, ele determinou que fosse emitido o passaporte de urgência, mas conseguimos, o cliente nos 45 do segundo tempo conseguiu pegar o passaporte e comer a sua bela massa e tomar o seu belo vinho na Itália. E eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida ou alguma informação adicional que eu não tenha falado aqui no vídeo, deixe aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!